A reportagem que eu acabei de subir agora é uma apuração que ontem eu já tinha sinalizado também e hoje está na mídia liberal, que é justamente isso aqui. Essa aqui foi uma reportagem que eu soltei ontem sobre o Alan dos Santos. Foi antes, inclusive, dessa decisão do Moraes, né, de pedir aí a Meta e também a Rede X informações sobre o Alan dos Santos. Quem que está agindo lá? Quem que é o grupinho do Eduardo Bolsonaro? Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e Alan dos Santos. O Alan dos Santos ressurgiu das cinzas lá e agora tá fazendo todo o serviço sujo. E montaram, viu, gente, uma central de arapongagem nos Estados Unidos. Isso é uma coisa muito séria, vai ter uma repercussão muito grande a partir de hoje, principalmente no judiciário. Por quê? Ontem, essa matéria que eu dei, o Alan dos Santos fez um videozinho que foi, inclusive, compartilhado pelo Eduardo Bolsonaro, falando, ó, Eduardo Bolsonaro ficará nos Estados Unidos para foder com Moraes. Essa foi o jargão que ele usou. E logo em seguida, tem nessa matéria aqui, depois as pessoas podem conferir lá no site, aqui está um print do vídeo, né? Ele fala aqui, ó, oi, Gilmar Mendes, tudo bem? Como estão os negócios em Portugal? Olá, Luiz Roberto Barroso, tudo bem? Como está o escritório em Miami, Flórida? Tudo bem com você? E depois aqui, ó, mais uma publicação contra o Barroso, que tem no perfil dele na Rede X, que é colaborador acadêmico na Harvard Kennedy School, falando aqui, ó, como uma pessoa ficará como colaborador de uma universidade americana proibido de pisar em solo americano. Gente, eu fiz essa reportagem ontem e a apuração é o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, hoje quem deu foi o portal UOL, que citando uma fonte aí próxima ao Eduardo Bolsonaro, de que ele atua junto com duas pessoas, que eu não vou falar quem é aqui, nos Estados Unidos, fazendo um levantamento, um esquema de espionagem, de arapongagem sobre bens do Alexandre de Moraes e de outros dois ministros do Supremo, que são justamente Gilmar Mendes e o Luiz Roberto Barroso. Por qual motivo eles estão fazendo esse mapeamento, né, que a matéria do UOL diz? Justamente para saber o que pode ser impactado com a lei Magnitsky, né? Que é a lei que eles estão usando para pedir sanções, que é uma lei que foi criada em 2012 nos Estados Unidos, justamente para os Estados Unidos imporem sanções a pessoas que eles julgam serem contrários aos direitos humanos. Isso serve para todo mundo nos Estados Unidos, né? Todo adversário político dos Estados Unidos. Então, eles estão fazendo essa espionagem nos bens dos três ministros do Supremo, por isso que o Alan dos Santos fala em como está, não sei quem, em Portugal, do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes tem bens em Portugal, inclusive tem escola lá, acho que tem um braço da universidade dele lá, né? E do Barroso, que tem essa relação com a Universidade de Harvard. É muito... Gente, isso é uma ação provocativa, porque o que acontece? O Eduardo Bolsonaro faz a ponte entre esses dois, ele, o Alan dos Santos e o Paulo Figueiredo, que estão fazendo esse mapeamento, né? Esse mapeamento não está sendo feito só pelos dois, eu acredito, tá? Porque o que acontece? O Eduardo Bolsonaro também tem relação com parlamentares dos Estados Unidos, que é o que a gente falou aqui. Senador Mike Lee, Maria Salazar, deputada, e também aquele McCord, né, que é o que, inclusive, propôs a sanção através da lei Magnitsky. Então, eles estão levantando todos esses bens e o Eduardo Bolsonaro faz o quê? Ele aponte para incitar os golpistas aqui, os aliados aqui no Brasil. E incitar justamente, faltando menos de uma semana, 5 dias, para iniciar o julgamento do núcleo duro da organização criminosa golpista do Jair Bolsonaro. Gente, até quarta-feira
essas pessoas vão começar a divulgar informações sigilosas desses ministros e vão para cima com espionagem. Exatamente o que o Moraes fez ontem, eu acredito, foi justamente uma reação em cima do que está sendo feito. Lembrando que o próprio Elon Musk vazou e-mails do... Bom, vamos esperar ver se o Plínio volta, porque ele está travado aqui no estúdio. A lei a qual se referiu é a lei que foi batizada em relação ao advogado russo, Sergei Magnitsky. Exato. Então, por isso ela foi batizada. É uma lei que foi aprovada durante o governo do Obama, depois ela foi ampliada, prevê sanções dos Estados Unidos, por exemplo, bloqueio de contas bancárias e de bens em solo americano, além da proibição de entrada nos Estados Unidos para os que forem acusados, vamos dizer, unilateralmente, não tem direito à defesa de nada, acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos, só para vocês saberem direitinho do que estava falando. Está de volta, Plínio. Estou de volta. Caiu aqui, eu troquei a rede. Mas é isso, né? Eu não sei até onde foi, mas é isso. Caiu, né? Quando você ia contar o cerne da história, porque o Elon Musk... Tá. Então, aqui, inclusive, aqui, ó, o Pedro Mota, né? Que e-mails ele está perguntando? Acho que é isso. É justamente que foram os e-mails vazados pelo Elon Musk. Aqui o grupo de jornalistas que eles têm, né? Eles têm, inclusive, um na Austrália lá que ele usa muito para atacar o Alexandre de Moraes. Inclusive, esses e-mails, né? A Zen, Ivan, Ana, o pessoal que está com a gente aqui, serviu como base para aquela série de reportagens depois, né, do Glenn Greenwald. Foi o ponto de virada do Glenn Greenwald, que passou a apoiar o Musk e depois fez aqueles factoides que eles criaram na Folha lá a partir do vazamento das conversas do celular do Talhaferro. Então, assim, vem chumbo grosso aí. O Eduardo Bolsonaro ontem, não lembro, num vídeo que ele soltou, sobre depois que o Moraes falou que não ia caçar o passaporte dele, uma informação que ele já sabia, o Ivan Longo já deu essa matéria aí na fórum. Aqui no nosso giro, inclusive, Plínio, essa matéria aqui, que o Eduardo já sabia, né? Então, ele reagiu ontem falando, não, porque vocês vão ver que a pedra no sapato que vocês arrumaram. Então é isso, né? Resumindo, o Eduardo Bolsonaro montou uma central de arapongagem nos Estados Unidos para fazer o levantamento de bens que os ministros do Supremo têm no exterior e que seriam atingidos pela sanção que eles estão buscando junto ao governo Trump através da lei Magnitsky. Olha, gente, o negócio não para por aqui. Como disse alguém aqui, né, no chat, o golpe continua, viu? Continua. É a continuação do golpe. E só para contextualizar aqui essa notícia que o Plínio mencionou, né, de que o Eduardo Bolsonaro já sabia, né, vou até colocar na tela aqui, que é o seguinte, o Eduardo Bolsonaro ele vem tentando vender a ideia de que o Alexandre de Moraes teria decidido negar a apreensão de seu passaporte porque ele teria se sentido intimidado com esse movimento do Eduardo Bolsonaro, né? É isso que ele tem tentado vender. Inclusive, eu vou subir aqui para a gente a imagem de um tweet que ele fez essa madrugada, né? Agora, 1h44 da manhã do Brasil, ele foi ao Twitter e postou esta imagem aqui. Deixa eu subir, ele postou essa imagem. Ele postou esta frase aqui, ó. Deixa eu subir na tela para vocês verem. Que dá conta dessa narrativa que ele quer vender, né? De que o Alexandre de Moraes, ao não apreender seu passaporte, né? Ao decidir pela não apreensão, estaria intimidado de alguma maneira com esse seu movimento. Olha a postagem que ele fez essa madrugada. PGR Gonê, 18 dias para responder Moraes, 2 horas depois do meu vídeo, né? Então ele quer dar a entender que o Gonê
recomendou a não apreensão do seu passaporte, que o Moraes decidiu não apreender seu passaporte, só porque ele fez esse movimento de anunciar que vai ficar nos Estados Unidos, abrir mão do mandato de deputado, né? Como se eles tivessem ficado intimidados. Ah, não, agora o Eduardo está articulando contra a gente, vamos manter o passaporte dele, né? Mas, na verdade, o Eduardo já sabia, antes de fazer o anúncio, que o passaporte dele não seria apreendido. Tanto é que a bancada do PL na Câmara dos Deputados, no início da semana, estava articulando uma manifestação levando os seus passaportes, os deputados do PL levariam os seus passaportes para o plenário para prestar solidariedade ao Eduardo. Essa manifestação foi desarticulada pelo Sóstenes Cavalcante, líder do PL. Né? Por quê? Porque um interlocutor do PL que tem trânsito na PGR já havia sido informado que o PGR ia recomendar a não apreensão do passaporte do Eduardo. Isso foi informado ao Eduardo e ele decidiu anunciar a sua fuga aos Estados Unidos depois que ele já estava sabendo disso. Então é puro jogo de cena, né? Puro jogo de cena, faz parte desse teatro de vitimização do filho do ex-presidente, né, Plínio? Pois é. E é interessante, né? Porque você colocou bem também mais cedo aí que eles... Todo mundo que é contra eles, né? Eles apontam para todo mundo no STF. Daí eles querem, não, isso aqui não pode julgar porque ele é meu inimigo, porque que é o que eles estão fazendo, por exemplo, com o Dino, com o Cristiano Zanin, né? Já tentaram com o Gilmar Mendes. E é uma questão, gente, que é interessante, né, Ana? Porque todos os inimigos, a democracia para eles só vale se concordar com o que eles falam. Quem discorda não é democrata. Quem discorda... Então, é uma coisa que não para em pé. Eu acho que é isso que eles vão fazer. Eu acho que é uma jogada de risco muito grande o que eles estão fazendo, mas isso é muito típico da ultradireita, né? Que eles mentem e depois impõem a narrativa. Só que aí o que a gente viu no domingo foi que cada vez menos gente está acreditando nessa narrativa. Acho que as pessoas estão um pouco cansadas de ter que ficar procurando, a não ser, lógico, aqueles 15%, 20% aí que o bolsonarismo já tinha e que são alimentados diariamente pelas teorias da conspiração, viu, gente? Mas acho que é isso aí, né?